E essa é a noite de nós celebrarmos ao nosso Deus, amém? Vamos celebrar? Você pode dizer, vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar o nosso Rei! Quando a noite fria caiu sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Nós iremos adorar e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Vamos celebrar o nosso Rei! Quando a noite fria cair sobre mim, e o tempo difícil, e no deserto eu me encontrar. Quem nunca passou por um deserto? E me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Mas eu sei, diga, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Em meio ao deserto isso vai acontecer. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu creio. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Grito na presença do Rei. Go na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Vamos tirar o pé do chão, igreja! E eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Quem tá alegre dá um glória! Grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar,
e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Glória a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão e este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão
sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Nada. Não temos pra onde ir, Senhor. Nada sou sem ti. Podemos ir a muitos lugares. Podemos ir a muitos lugares, mas Tu és o nosso lugar. Tu és o meu lugar. Perdido estou sem ti. Tu és o meu lugar preferido, Jesus. Tu és o lugar onde eu amo estar. Eu amo estar na Tua presença, junto contigo. Meu Pai, meu Pai, meu Papai. Oh, a Tua presença é o meu alimento. A Tua presença, Jesus, me alimenta dia após dia. Tu não és um desconhecido para mim, Tu és aquele que me alimenta todos os dias. Eu posso entrar em Tua presença. Eu posso entrar em Tua presença e me alimentar. Tu és o meu ar. Meu fôlego de vida. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Deixa fluir de dentro de você. Eu nada sou sem ti. Nada. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Ah, Deus, Tu és o nosso lugar preferido. Nós fazemos essa declaração para Ti, nosso amor. Tu és o meu amor, meu amor. Meu amor maior. Oh Deus, eu Te amo, Jesus. Nós Te amamos e por isso nós estamos aqui reunidos em Teu nome para declarar o que vem do nosso interior, declarar o que vem de dentro do nosso ser a Ti, porque Tu não és alguém desconhecido, Tu és um Deus que provê todos os dias, e nós podemos declarar quem Tu és. Só não declara quem Tu és aquele que não Te conhece de verdade, e nós Te conhecemos, e nós podemos declarar: Tu és o nosso pão, Tu és o nosso ar, Tu és a água que mata e que sacia a nossa sede. Porque nós podemos ir para o nosso secreto e Te buscar, e ali sermos cheios, e ali sermos alimentados quando nos sentimos vazios, Senhor. Oh Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor não olha para nós vendo apenas as nossas imperfeições, mas o Senhor vê Jesus em nós. O Senhor vê Jesus naqueles que são chamados filhos de Deus, naqueles que se entregaram
e que confiam sua vida ao Senhor. Nada sou, eu nada sou sem Perdido estou sem ti. Tudo de si essa noite. Expresse a Ele. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu quero te amor por ti. Solto,
Vamos bradar isso. Tua glória vem ao céu. Do céu essa noite. Do céu essa noite nesse lugar. Invadindo a nossa vida, o nosso coração. Tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra, mais, tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra, por mais de ti, como eu respirar, como eu caminhar, eu tenho de amor por ti. Com desejo santo queima fogo santo, eu sei, por mais de ti, como eu respirar, como eu caminhar, eu quero de amor por ti, com desejo santo queima fogo. Vamos clamar a glória de Deus. Tua glória vem ao céu, Céu na terra, tua glória vem ao céu, na terra, céu na tua glória vem ao céu, na terra, céu na terra, tua glória vem aos céus, na terra, céu na terra, tua glória vem aos céus, na tua céu na terra. Escute. O Senhor essa noite. O Senhor essa noite me mostra um vaso muito vazio. E que essa noite precisa ser cheio. E a palavra do Senhor é: filho, filha, eu estou aqui. Você veio essa noite para que eu possa te encher. E minhas mãos estão prontas para derramar sobre você. Minhas mãos estão prontas para derramar sobre a tua vida, para que você seja cheio, para que você seja renovado
da minha presença. Um vaso vazio essa noite se encontra aqui e o Senhor quer enchê-lo. O Senhor quer te encher com a sua glória. Com a sua glória. Vem encher nessa hora. Vem encher, Senhor, esse vaso vazio. Vem encher nessa hora. Eu creio, Senhor, porque eu vejo no mundo espiritual esse vaso sendo cheio, cheio e recebendo mais e mais e mais da tua porção e recebendo mais e mais da tua porção. Vem enchendo e vem fazendo a tua obra. Vem enchendo e vem fazendo. Enquanto a tua igreja de mãos levantadas se crê, começa a te adorar e a manifestar, porque a tua presença ela está aqui e ela é para aqueles, a tua presença é para aqueles que creem, para aqueles que olham e contemplam e veem pelos olhos da fé. O que o Senhor está fazendo agora, é exatamente isso. O Senhor está enchendo e eu estou vendo. O Senhor está enchendo e eu posso ver. O Senhor está enchendo e eu posso ver. O Senhor está enchendo. O Senhor está enchendo e eu posso ver pelos olhos da fé. O Senhor está enchendo e pelos olhos da fé. O Senhor enche, enche, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso. Enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso da glória, da unção do Senhor e da tua presença. Enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso, enche o vaso. O culto é a manifestação da presença de Deus, dos dons espirituais, dos dons que o Senhor nos deu. O culto é feito para que possamos juntos nos reunir e compartilharmos dos dons, para que o meu dom possa edificar a vida do meu irmão que está ao meu lado, para que o meu dom possa edificar a vida do irmão que está à minha frente, a vida do irmão que está atrás de mim, para que a manifestação do Senhor aconteça. E eu creio que a manifestação do Senhor, ela já aconteceu desde a hora em que esse culto começou. Cantamos a canção do céu. Enche o vaso, 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 enche o vaso com poder, enche o vaso com a tua glória, enche o vaso essa noite, enche o vaso para que ele possa transbordar e transbordar e transbordar e transbordar. Vamos clamar, igreja, tua glória, tua glória vem ao céu. Hoje eu creio, hoje aqui, céu na terra, enche o vaso, Deus, tua glória vem ao céu na terra. Quero pedir que o teu Espírito venha usá-la de uma forma extraordinária. Que a sua boca seja a tua boca. Que a sua voz seja a tua voz. E que a sua fala seja a tua palavra para a edificação da igreja em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe pela palavra. Amém. Deus é bom.
Graça e paz, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. (16, 17 e 18). São 3 versículos. Capítulo 4, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. É um texto que nós conhecemos, a igreja conhece, já pregamos, já ouvimos pregações sobre este texto, mas a Bíblia ela se renova todas as manhãs. Não é todo ano, não é de ano em ano, não é todas as manhãs. Deus fala conosco de forma diferente. Se de manhã alguém prega sobre um determinado texto, o Senhor fala conosco. Se meio-dia alguém fala sobre esse mesmo texto, o Senhor fala conosco de uma outra maneira. E se à noite alguém fala, alguém prega sobre o mesmo texto, Deus continua falando conosco e ministrando nos nossos corações. Todos acharam? Amém? Vamos ler, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Poder sentar. Deus abençoe você. A leitura da palavra de Deus. Nós já ouvimos o Senhor falar conosco nessa noite, através dos louvores que nós já cantamos. O Senhor já falou especificamente com alguém que se creu, foi cheio, o vaso foi cheio, o vaso foi renovado. Eu sou vaso, você é vaso nas mãos do Senhor, e o Senhor tem feito e tem nos tornado vaso de honra. E nós sabemos que numa casa que tem vários vasos, tem a sua utilidade. E na casa do Senhor, os vasos, os servos, as servas, são vasos valorosos, instrumentos na mão do Senhor. E a Bíblia nos compara, lá em Coríntios, fala sobre a unidade orgânica da igreja. Não vou falar sobre isso não, mas me veio à mente agora, a respeito daquilo que o Senhor falou nessa noite. E cada membro, como corpo, como organismo vivo, tem a sua função. E eu sei que cada um aqui tem a sua função, não é verdade? E assim a obra de Deus, ela vai andando, assim a obra de Deus, ela vai crescendo, e Deus vai nos abençoando, e os dons vão sendo manifestos quando nós damos espaço, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós damos lugar, quando nós levamos Deus a sério, servindo com integridade, servindo com amor, servindo com dedicação e responsabilidade. Podemos ver aqui no altar vários vasos sendo usados por Deus. Me dê aqui o teclado, só vai sair um monte de barulho aí tem nada a ver, né, que eu não sei tocar. Se me der o pandeiro também não vai sair nada, se me der uma guitarra não vai sair nada. Quando eu era nova, eu cantava, quando eu era mais nova, na verdade, né, que eu estou nova ainda. Eu cantava. Aí depois a gente vai perdendo aquele ritmo e já deixa, né, o lugar para outros. E assim, os dons vão se manifestando na igreja. Mas o importante, amados, o que eu quero dizer é que cada um aqui tem o seu valor. O que organiza o som, como Geibson,
liga o microfone, isso tem grande importância no reino. Eu quero dizer para você que ainda não descobriu o seu papel. Você é vaso nas mãos do Senhor. Procure com zelo: Senhor, eu preciso fazer algo na tua casa. Eu preciso me envolver mais na tua obra. E eu tenho certeza que o Senhor vai te usar, como tem usado tantas pessoas na sua casa, no altar e em todos os lugares. Nós lemos esse texto, eu já até preguei sobre esse texto. A partir do verso 16 fala sobre o desígnio e o efeito das aflições. O apóstolo Paulo, ele cumpriu o seu ministério com fidelidade. Fidelidade, muito zelo, com muita responsabilidade diante do Senhor. E mais em cima um pouco desse texto fala que o poder de Paulo, as ações de Paulo, não veio dele mesmo, veio do Senhor. Então eu quero dizer que o Senhor é aquele que opera em nós. Tudo é dele, tudo vem dele. Então a ele a glória, a honra e toda a adoração. E o texto que nós lemos fala dizendo, inicia: por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem interior se corrompa, que o nosso homem exterior se corrompa, o interior venha ser cheio da plenitude de Deus. Nós falamos isso, escolhemos esse texto porque nós estamos chegando, daqui a 5 dias, o ano de 2021 termina. E o que ficou para trás, ficou. Nós não podemos mudar nada para trás, do passado. Mas nós podemos, futuramente, hoje à noite ou amanhã, até sexta-feira, que é o último dia do ano, fazer alguma coisa. 2020, 2021 foi um ano de muita dificuldade para todo mundo, de muitas lutas, de muitas provações. Mas aquele que está focado em Deus e alicerçado na palavra, ele venceu todas as etapas olhando firme para o Senhor. A Bíblia nos exorta a olharmos para Ele, que é o autor e consumador da fé, firmemente, sem vacilar. Às vezes nós queremos parar no meio do caminho e ouvir alguma voz que não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela precisa ser reconhecida pelo servo e pela serva dele. Vozes que vêm nos atrapalhar, nos impedir de fazer a nossa caminhada olhando para o Senhor. O nosso foco é Deus. E temos falado sobre de sermos passageiros aqui, forasteiros aqui, porque a nossa pátria é a pátria celestial. E Deus não se comprar naquele que fica para trás, naquele que fica parado, naquele que deixa de olhar para Ele. Ele tem nos dado a ferramenta, Ele tem nos sustentado quando nós queremos, na verdade, porque às vezes nós não queremos o cuidado de Deus. Muitas pessoas abandonam Deus e depois se queixam que Deus abandonou, mas Deus nunca nos desampara. A Bíblia nos diz isso: eu não te deixarei e nem te desampararei, eu sou o Senhor. Acontece que muitas vezes nós olhamos para outras situações e tiramos foco de Deus e escolhemos outro Senhor para servir. Escolhemos outra pessoa que não é o Deus verdadeiro para caminhar conosco. E às vezes dá tudo errado. E a Bíblia, amados, ela é um livro verdadeiro que conta a falha de homens santos diante de Deus, de grandes personagens que tiveram as suas deficiências. Ninguém vê na Bíblia só contando coisa espiritual, santidade. Tem, mas ela é repleta de todas as áreas que nós vivemos. As fraquezas dos homens, a nossa limitação como seres humanos, o pecado que muitas vezes não queremos deixar, não queremos abrir mão daquele pecado de estimação. E aí Deus não está conosco. A nossa aliança é rompida por nossa culpa e por nossa causa. Mas quando nós resolvemos fazer
Eu vou falar sobre um personagem que todos nós conhecemos. A Bíblia fala de diversos que realmente tiveram a sua visão focada no Senhor. E esse personagem é um personagem por nome de José. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, começa a história de José. É um personagem que tem a maior biografia, que vai do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, falando sobre José. Eu creio que esse José seja o personagem da Bíblia que tem uma biografia tão extensa. E José é um exemplo de fidelidade a Deus. A vida de José é um exemplo de perseverança. No capítulo 37, você pode abrir a sua Bíblia. No capítulo 37 de Gênesis. Bem em cima do capítulo 37, diz assim: José é vendido pelos irmãos. Veja aí uma diversidade na vida desse rapaz. E às vezes nós vemos a situação no mundo hoje, mas antigamente também não era diferente, amados. A inveja sempre predominou, a traição sempre predominou desde o início do mundo. Famílias que tinham tudo para dar certo, não deu certo. Famílias que tinham tudo para ser bem-sucedidas, não foram bem-sucedidas. E essa família aqui é uma família que nos traz uma grande lição, nos traz um grande ensinamento, porque aqui todos nós vivemos em família, habitamos em família, e a família é formada de um homem e de uma mulher, né, quando se casam, e depois vão vir os filhos, não é verdade? Filho, filhas, 2, 3, 5, dependendo da situação e do desejo do casal. Antigamente as famílias eram bem grandes, 15 filhos. A minha mãe teve 13 filhos biológicos, depois mais 6 adotivos, uma família grande. Mas outros não querem, né? Eu não quis ser igual a minha mãe, só quis 2. E assim cada um decide quantos membros vão ter a sua família. Mas nós sabemos que desde antes as famílias sempre tiveram suas dificuldades. E aqui nesse texto, nessa história, nós podemos ver algo muito triste. Aconteceu nessa família e a Bíblia não esconde. É por isso que eu digo que a Bíblia ela é muito linda, porque ela não esconde os erros, as coisas ruins que aconteceram na antiga aliança, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e continua acontecendo nos nossos dias. E o capítulo 2 e o verso 2 do capítulo 37 diz assim: esta é a história de Jacó. Aí já passa para a história de José. Jacó foi o pai de José. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. E se a gente for ler o restante do texto, diz que Jacó amava mais José do que todos os outros seus filhos. Vivia com 2 mulheres, vivia com 2 esposas. E como José era filho da sua velhice, ele amava mais o caçula. E o texto diz que Jacó, por amar mais José, fez uma túnica para ele, colorida. E os seus irmãos já tinham inveja. Depois que José ganhou a túnica, mais inveja ainda despertou no coração dos seus irmãos. Eu vejo aqui nesse texto, amados, um exemplo negativo de Jacó, que nós não devemos ter e fazer como pai. O pai e a mãe não é para ter preferência por filho nenhum. Se eu tenho 5 filhos, eu vou amar os 5 filhos de uma mesma proporção.
Se eu tenho 10 filhos, eu vou amar os 10 filhos. É claro que tem aquele filho que ele dá muito mais trabalho, é muito mais indisciplinado, é muito mais rebelde, mas o amor precisa ser para todos. Deus nos ama. Já pensou? Se na nossa rebeldia Deus deixasse de nos amar, o que seria de nós? Deus não tem filho preferido. Deus não tem filho predileto. Esse é exemplo para nós como família, como pais. E Jacó tinha José como uma preferência. E se gerou naquela casa toda uma situação de desconforto, de ciúme, de inveja. E a inveja, o ciúme, amados, tem destruído muitos lares. Hoje em dia, nós presenciamos e temos o conhecimento de famílias que vivem assim. Um tem ciúme do outro. Inveja. O nosso coração deve ser preenchido e cheio. E nós queremos buscar, precisamos buscar, para que seja cheio do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Porque se o nosso coração está preenchido com o fruto do Espírito, não vai ter lugar mais para ter inveja, ciúme. E o ciúme leva à ruína, a inveja leva à ruína, porque esse texto fala do que aconteceu com aquela família. Os irmãos tramaram matar o próprio irmão, porque tinham inveja. Jacó mandava José ir para o rebanho, lá para o campo, para trazer notícia e acompanhar os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele trazia notícia más notícia, não notícia boa. E com certeza Jacó repreendia os filhos. Mais na frente nós vamos ver também que o mesmo José, o próprio José, teve sonhos. E o sonho que ele teve trouxe no coração dos seus irmãos mais revolta ainda. Teve o sonho dos feixes que se curvavam perante ele. Teve o sonho do sol, da lua e das 12 estrelas, das 11 estrelas. Seu pai, sua mãe e seus irmãos. Deus estava cuidando de José. Talvez o que precisou ali naquele momento dele compartilhar o seu sonho aos seus irmãos foi a maneira que ele contou o sonho. Nós devemos ter muito cuidado e muita sabedoria quando nós compartilhamos algo com alguém. Muitas vezes nós compartilhamos para a pessoa errada, na hora errada, e às vezes acontece tanta coisa ruim, porque não era hora para contar o sonho. Não era para aquela pessoa que você deveria compartilhar o sonho. E José compartilhou o sonho. E através daquele sonho, mais revolta, mais raiva, mais ira aconteceu no coração dos seus irmãos. A Bíblia diz que eles foram acometidos de um grande ódio. E aí eles tramaram matar José, o sonhador. E a Bíblia diz que quando José ia se aproximando, eles cochichavam e diziam: lá vem ali o sonhador. Se José tivesse chegado com seu pai: pai, eu tive um sonho assim, eu sei que Deus está querendo me dar uma missão, é muito grande, e é muita responsabilidade, e me ajude em oração, ore comigo para ver o que Deus quer falar através desse sonho. Talvez pela sua ingenuidade, né? Era novo ainda, 17 anos, um adolescente, não tinha tanta experiência. Abriu o seu coração. E ele foi alvo de inveja. E nós sabemos que a Bíblia fala isso, que um abismo chama outro abismo. A ira que os irmãos de José tiveram em seu coração, tramaram a morte. Vamos matá-lo. Quando ele vier nos visitar para levar notícia para o nosso pai, nós vamos matar. E assim eles fizeram. Só que teve um que teve misericórdia, né? Tamar disse: não vamos matar não. Ou foi Rubem?
Não vamos matar. Foi Rubem, né? Não vamos matar. Não, é nosso sangue. E José era meio irmão deles, porque era filho por parte de pai só. Era de uma outra mãe. E eles fizeram assim, jogaram José na cisterna, os próprios irmãos. Nós vivemos isso hoje. Não é aberta uma cisterna física. Talvez na sua casa, na sua família, na sua parentela, alguém já lhe jogou na cisterna. O que é a cisterna? É um buraco grande, vazio, não tem água. Estava lá, seco, secou. E jogaram lá, profundo, né? E de repente aparece uma caravana. Veja que tudo Deus foi organizando. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, amados, Deus cuida de tudo. A vida de José estava na direção do Senhor. Deus estava com José. Em várias partes da história de José, diz que a mão do Senhor estava com ele. E quando a mão do Senhor está conosco, acontece como nós acabamos de ler. A dificuldade vem, a tempestade vem, mas ela vai embora. Porque nós estamos fitos no Senhor, autor e consumador da fé. E nada vai tirar o nosso foco, nada vai nos abalar, nada vai nos fazer deter e parar pelo caminho. Vamos seguir confiante no Senhor. E a Bíblia diz que assim eles fizeram. E ali vinha vindo uma caravana, os ismaelitas. Aí nós podemos ver a geração lá do começo da Bíblia, o filho de Agar, da escrava, da serva, lá está ali, já estava reinando. E veio essa caravana. E eles venderam. É melhor vender do que matar. E eles venderam. Deus tinha um propósito na vida de José. E ele foi levado para o Egito, foi levado para a casa de Potifar, e ali o próprio Potifar, a Bíblia fala que ele se admirava, porque tudo que José fazia, a mão de Deus era com ele. Nós precisamos viver isso. E José não era diferente de nós, amados. A mão do Senhor precisa estar conosco em tudo que nós fazemos, em tudo que nós colocamos a nossa mão. A nossa mão é para abençoar, a nossa boca é para abençoar, o nosso comportamento é para honrar o nome do Senhor. O pastor falou agora há pouco de alguém que a gente foi aconselhar, e a pessoa veio me dar conselho. Pastora, a senhora precisa se modernizar. E eu disse assim, o que é modernizar na tua cabeça? E ela começou a falar algumas heresias. Disse, minha filha, então você está no lugar errado, na igreja errada. Porque eu jamais vou entrar nessa onda. A Bíblia continua falando ao nosso coração e à igreja, e não vos conformeis com este século, mas nós devemos revestir a nossa mente. Transformai-vos pela palavra do Senhor, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transformação nós precisamos sim, sermos transformados pela palavra. Senhor, eu quero mais de Ti, eu não posso me conformar com o que eu tenho. O ano de 2021 está acabando, e eu não fiz quase nada para o Senhor. Ninguém fez quase nada, porque nós ficamos de braços atados, né? Toda a igreja, todo mundo. Foi um ano diferente. Desde o ano passado nós estamos vivendo isso. Mas nós não podemos nos conformar e estarmos no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele cuida de tudo. Cuidou da vida de José. E tudo que José fazia ali naquela casa, como escravo, a mão de Deus era com ele. Mas o inimigo não desiste de nós, amados. Quando ele vê um homem, uma mulher, um jovem, se guardando, se santificando, se colocando diante de Deus em oração, em louvor, participando das atividades da igreja,
realmente com a vida digna diante de Deus, Ele vai continuar investindo, Ele vai continuar querendo tirar o nosso foco. Ele fez assim com José. Mas a Bíblia diz que ele não perdeu a visão, ele continuou firmado, porque ele sabia o Deus que estava com ele. Isso nós podemos ver, amados, aí, a criação que ele teve, sobre o Deus que ele aprendeu. Nós precisamos inculcar a palavra e ensinar aos nossos filhos a verdadeira palavra, dar para eles o verdadeiro leite, o leite genuíno, para que quando eles cheguem na idade da adolescência ou na idade adulta, eles estejam firmados na palavra, sabendo em quem tem crido. José, com 17 anos, sabia em quem estava colocando a sua confiança. Em momento algum, nós podemos ver em toda a trajetória da sua vida, ele amaldiçoando Deus, viveu a dificuldade, foi vendido por seus irmãos, a trama foi para a morte, mas Deus livrou, e Deus preparou um lugar para que ele estivesse ali. Mas o inimigo, vendo que não podia destruir, o nome de Deus estava sendo exaltado, porque o próprio Potifar exaltava o nome de Deus, o Deus de José. E a Bíblia conta que a mulher de Potifar, ela foi usada pelo inimigo para destruir a santidade daquele rapaz e corromper aquele moço. Mas ele não se deixou enganar. Ele não se deixou vencer pelo desejo da carne, porque é passageiro, é momentâneo. Quantas vezes nós perdemos a nossa bênção por um momento só, uma olhada. O Salmo 1 fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós devemos estar firmados no Senhor. A água verdadeira que é o Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso alimento. Mas José não se deixou corromper. Várias vezes foi sediado. O seu comportamento, um comportamento digno, um testemunho vivo nas mãos de Deus, está vivendo ali um momento de adversidade como nós vivemos, mas em momento algum ele deixou apagar o brilho de Cristo na sua vida. E a Bíblia diz que ela chegou com José e chamou José para se deitar com ela. E ele saiu fugindo, correu, deixou a sua túnica, as suas vestes na mão dela. Ele não ficou encantado, ele não ficou iludido, porque o foco dele era Deus. Deus estava com ele, mas ele fez a parte dele também. Deus está conosco, mas muitas vezes nós estamos com uma cegueira tão grande na nossa vida, que nós não estamos olhando além. Estamos olhando só ali aquele momento passageiro. Se José tivesse se corrompido por aquele momento de prazer instantâneo, teria sido derrotada a sua trajetória. E os sonhos de Deus para ele jamais teria acontecido. Mas mesmo assim ele foi injustiçado, correndo, fugindo. Houve uma injustiça, mas Deus estava com ele. Hoje, eu e o pastor ouvimos uma história de uma pessoa que está sendo injustiçada. E eu lembrei da pregação que eu tinha preparado essa semana. Eu disse assim, é verdade. Quantas vezes nós somos injustiçados por algo que nós não fizemos? Mas se somos inocentes, o Senhor é conosco. Se somos inocentes, Ele vai nos dar força para vivermos essa injustiça. E no tempo dele, a verdade vai vir. E nós seremos libertos. Nós seremos livres. Porque Jesus Cristo fala na palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós vivemos iludidos, né? Num caminho, numa trajetória que não é a verdade, fugindo do propósito de Deus. Mas quando nós focamos nele, a mão dele está conosco. Ele vai nos dar o livramento devido, ele vai nos dar a libertação na hora certa.
José foi jogado na prisão, na masmorra, por esse acontecimento. Mas ali naquela prisão ele teve um lugar especial também. Onde José andava, ele era visto como uma pessoa íntegra. E ele já começava a cuidar, ajudar ali o carcereiro. E naquela prisão também estava o padeiro de Faraó, estava o copeiro também. E essas duas pessoas tiveram sonhos diferentes. E ele interpretou o sonho dessas duas pessoas. O copeiro do rei estava triste, estava na cadeia, estava preso, estava lá na masmorra com José. E ele estava triste. José perguntou por que ele estava triste. E ele contou o seu sonho para José. E José interpretou o seu sonho. E depois o outro veio também, o padeiro, contou um sonho diferente. E José também fez a interpretação do sonho. E do jeito que José interpretou, a Bíblia diz que aconteceu. O copeiro foi liberto e o padeiro foi enforcado. Só que José fez um pedido ali para aquele copeiro: olha, quando você estiver bem, um dia, lá no palácio, você lembra de mim. Eu estou aqui injustiçado, eu estou aqui inocente. Eu não fiz nada para estar aqui. Lembre de mim quando você sair. Só que o copeiro esqueceu, amados. 20 anos depois, ele lembrou. 2 anos depois, ele lembrou que depois que o rei teve o sonho, o faraó teve um sonho e ninguém podia discernir aquele sonho. E José, mais uma vez ali, foi honrado para a glória do Senhor Jesus. 2 anos depois, o copeiro fala para o rei, diz: olha, já que ninguém conseguiu interpretar o teu sonho, discernir o teu sonho, tem uma pessoa que está lá na masmorra, que aconteceu isso, contou a sua história. E o rei mandou chamar José. E José, a Bíblia diz que rapidamente ali, quando chegou a notícia que ele deveria se comparecesse até Faraó, ele se arrumou, trocou as suas vestes, fez a sua barba. Talvez estivesse com a roupa bem suja, né? Maltrapilho ali. Roupa de prisão, roupa feia, talvez limpa, mas não bem adequada para se apresentar diante do faraó. E ele foi. E a Bíblia diz que chegando ali, ele ouviu o sonho, interpretou o sonho e aconselhou o faraó. Nós muitas vezes temos perdido a oportunidade de aconselhar alguém. Alguém vem e conta uma história para a gente, conta a sua situação, nós ouvimos e despedimos essas pessoas sem nada na mão. Nós fazemos muitas vezes como os discípulos de Jesus, quando estavam ali, naquele discurso que já era chegada a noite, e eles falavam: Senhor, despede o povo, porque já está anoitecendo, e ninguém tem alimento para dar para eles. E Jesus dá uma palavra para eles: dai-lhes vós mesmos de comer. E de repente apareceu o pão e o peixe, e ali houve a multiplicação, e todos se alimentaram, e o milagre aconteceu, e o povo foi abençoado. E nós muitas vezes fazemos como os discípulos: despedimos a pessoa sem dizer nada, sem falar nada para essa pessoa, sem dar um conselho, sem orar por ela. Deus nos constituiu, amados, como servos e servas dele. Não é só o pastor, não é só o líder que tem capacidade, autonomia, autoridade de chegar com alguém e orar por um enfermo, dar um conselho para alguém, ou encaminhar essa pessoa para que seja acompanhada. E José ali não perdeu oportunidade. Além de interpretar o sonho do rei, do faraó, ele deu um conselho: você precisa escolher alguém que tenha uma capacidade e que faça assim, 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 para quando esse tempo chegar, os teus celeiros estejam abastecidos. Vai vir muita fome, vai
Vai vir 7 anos de fartura, mas também mais 7 anos de escassez. Moisés ali foi lembrado e foi honrado. Deus quer nos colocar no lugar de honra. A Bíblia diz que o Senhor nos constituiu por cabeça e não por cauda. Mas às vezes nós fazemos questão de sermos cauda. Em tanto segmento da nossa vida. No emprego, na empresa onde nós trabalhamos, nós não nos qualificamos, damos mau exemplo como funcionários, faltamos sem necessidade, chegamos atrasados, né? Chega atrasado para ser demitido porque não quer pedir a conta. Isso não é comportamento de homem nem de mulher de Deus, queridos. Nós precisamos honrar o nome de Deus que habita em nós. E muitas vezes o Senhor não nos coloca por cabeça pelo nosso comportamento. Não nos qualificamos, nós não honramos o emprego que o Senhor nos deu, o patrão, a empresa, não zelamos pelo nome da empresa. E nem sequer oramos por ela. Nós temos o hábito de muito tempo lá em casa, de orarmos pela empresa que nós trabalhamos. De abençoar as empresas que nós trabalhamos. Porque é de onde sai o nosso sustento, o nosso dinheiro, o nosso salário. Abençoa o seu chefe. Alguém aqui testemunhou um dia desse, acho que foi o Eiler, que era difícil conviver com o seu chefe. E ele começou a orar por ele. Não tem opção A, nem B, nem C. É orar mesmo. É se render a Deus e pedir a Deus misericórdia. E esse grande rapaz nos traz essa lição de fé, de coragem, não murmurou, não blasfemou contra Deus. A mulher de Jó chegou com ele e pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer. Amaldiçoa-se teu Deus e morre. Mas Jó também não ouviu o seu conselho. José foi usado por Deus aqui para salvar, não só a sua família, mas para salvar a nação. O seu povo, a sua nação, porque ele sabia que esse tempo de escassez ia chegar. Ele não se vingou. Ele não esperou o momento da vingança, mas ele se preparou para honrar a sua família. Esse é o verdadeiro comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. Você vai ler essa história, eu estou pulando as etapas, não estou lendo o texto, porque eu creio que seja uma história conhecida da igreja. É do capítulo 37 até o 50, é uma história linda para o nosso crescimento e para a nossa edificação. José foi quando interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Depois que o copeiro saiu de lá e foi promovido, voltou para sua função, na verdade, esqueceu dele. Ele não se indignou. Quantas vezes nós ajudamos alguém, ajudamos essa pessoa a crescer, e depois essa pessoa está lá em cima e esquece da gente. Faz de conta que nunca nem nos viu. No nosso coração não é para guardar mágoa nem ressentimento dessas coisinhas que nós precisamos passar para sermos testados e sermos aprovados. Porque para sermos aprovados como igreja, como servos e servas, as adversidades elas vão vir para que nós cresçamos na graça do Senhor. José não se indignou com seu esquecimento. A pessoa saiu, foi reintegrada ao seu posto, mas ele não se indignou. Esta praga, este ordinário, este aquilo, esqueceu de mim. Ele manteve a sua integridade. E depois de 2 anos ele foi lembrado. É tudo no tempo de Deus, queridos. Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção, porque queremos que tudo seja no nosso tempo. Tudo seja na nossa hora. E eu quero finalizar essa palavra dizendo: a família de José não é diferente da nossa. O seu pai ficou triste, não queria mais comer.
queria morrer quando soube que José tinha sido devorado pela fera, porque foi essa notícia que os seus irmãos levaram para ele. Está aqui a túnica do teu filho. Alguma fera o devorou. Mataram um cabrito. Coisa diabólica na mente desses irmãos. Falta de sabedoria. O pai e a mãe precisam estar atentos dentro de casa. Na criação dos filhos. Na unidade da família. Zelando pelo comportamento. Porque nós somos igreja de Cristo. Essa família, esses irmãos viviam no pé de guerra. Com inveja. E levaram a túnica de José para o seu pai. Olha, uma fera devorou. Está aqui, olha, encontramos só a túnica. E ele chorou. Porque já tinha perdido o filho da sua velhice. O filho que ele mais amava. Mas Deus estava lá na frente preparando algo. Para que essa família fosse resgatada. E fosse livre da morte. Porque iam morrer, passar fome. Tempo de escassez. E lá no final nós podemos ver a lindeza. José não se conteve quando seus irmãos chegaram ali para comprar cereal. Ele se afastou. Ele chorou. O seu coração se alegrou com seus irmãos. Não teve vingança ali. Ele poderia ter dito muito bem que não, eu não vou atender, conhecendo que seriam seus irmãos. Eu não vou atender vocês, eu não vou vender alimento. Eu sou José, vocês me venderam, agora eu estou aqui, estou reinando. Eu sou a segunda pessoa de Faraó, tudo está sobre o meu domínio. Ele não fez isso. Que exemplo lindo de humildade, de perdão. De perdão, o exemplo de perdão aqui está lá em cima, queridos. Muitas vezes nós não queremos perdoar uma coisa tão pequena. E no nosso coração fica aquela amargura, aquele ódio, aquela raiva. E a Bíblia diz que não é para deixar que cresça. Que não deve existir no nosso coração nenhuma raiz de amargura. E quantas vezes a raiz está tão grande, tão frondosa essa árvore, está enraizada que nos causa doença. Mas José, no seu coração, não teve espaço para rancor nem ódio, e nem de vingança com seus irmãos. Nós estamos na casa do Senhor, adorando a Deus, cantando, mas muitas vezes o nosso coração está cheio de coisa ruim, que precisa ser tirada, que precisa ser arrancada, que precisa ser movida da nossa alma. E isso só quem pode fazer sou eu, só quem pode fazer é você. O pastor pode orar, a igreja pode orar, não vai acontecer nenhum milagre, porque eu preciso me libertar daquilo que me aprisiona, daquilo que me prende, daquilo que me traz cativo, daquilo que me algema. Tantas pessoas não prosperam na sua vida, em todos os ângulos, material, espiritual, por conta de inveja. Vê alguém contando uma bênção que recebeu, ele está lá, olha que bênção, que legal, mas o coração não está feliz, o coração não está alegre. A Bíblia nos ensina que nós devemos se alegrar com os que se alegram. Isso é transparência, isso é vida abundante, isso é ter amor, isso é viver em comunhão, isso é viver em comunidade, isso é viver em unidade com o corpo de Cristo. Eu vou me alegrar com a bênção de Deus na vida do meu irmão. O irmão vem aqui e conta um testemunho que recebeu uma promoção, mas o coração de alguns está ali. Porque por que não eu, Senhor? E ao invés de compartilhar, de comungar com aquela bênção, aquela alegria, ele fica questionando, eu que deveria receber essa bênção. Por que o carro para ele, não, o meu está velhinho? Por quê? E por quê? E tanto por quê? Avareza no coração. Avareza. Eu não vou ser fiel no dízimo porque vai me faltar. Não tem como eu ser fiel.
Eu entreguei meu envelope, amados, eu digo isso para a glória do Senhor. 13 contribuições. 12 contribuições de cada mês e a contribuição do 10º. Lá no final. O tesoureiro vai estar lá com o tesoureiro. Fidelidade a Deus. Eu tenho meus cartões de dízimo guardados. Eu estava compartilhando com a Inês. Na Bíblia dela tinha vários cartões também cheios. Isso é para a glória do Senhor. Fidelidade a Deus. Deus nos dá tudo. Para que reter aquilo que não é nosso? E a avareza, ela vem. O inimigo sopra de todos os lados. Não vai dar. A nossa contribuição dos dízimos da oferta deve ser a primeira da lista. Não é a minha sobra, não. Deus não quer sobra de ninguém. E muitas vezes nós questionamos porque não somos abençoados. São detalhes que precisam ser arrumados na nossa vida. A inveja no coração, falta de perdão, família que entra ano, sai ano, com picuinha, com mágoa no coração guardada de anos passados. Não vai prosperar, não vai ser abençoado. Como é que de uma fonte vai jorrar água doce e água amarga, amados? Como é que com a minha boca eu glorifico a Deus? E com a própria boca eu vou amaldiçoar alguém que eu não gosto, que me fez um mal há tanto tempo? Perdoe. Jesus foi o maior exemplo de perdão. Ele foi o maior exemplo de perdão. Deixou para nós um grande ensinamento. E a história desse rapaz nos traz uma grande lição de fé, de coragem, de pureza, de firmeza. Não se contaminar com o mundo. Não se contaminar com a Babilônia. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. José fez a diferença no Egito. Ele honrou o nome de Deus. E ele foi honrado, porque Deus o exaltou. Foi escolhido para ser a segunda pessoa depois de Faraó, foi ele. Dominou, reinou. Homem de confiança, de zelo. Deus quer que o seu povo, a sua igreja, os seus filhos sejam vistos assim. Homem de palavra, mulher de palavra. Nós precisamos honrar o nome de Deus. A luz de Cristo deve brilhar em nós. No livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo, acho que é 8, 14, fala: graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós se manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. José, a fragrância de Cristo estava na vida de José, lá no Egito. O meu comportamento de servo e de serva deve ser em todos os lugares. Tribulação todos nós vamos passar, mas não são elas que vão nos afastar de Deus. Paulo diz que nós devemos olhar lá para frente. Aquilo que nós não estamos vendo é espiritual. Aquilo que nós não estamos aqui no momento enxergando, porque não é para enxergar, é a invisível que vai vir. E o invisível é o melhor de Deus para nós. O invisível é aquilo que Deus tem preparado. Nem olhos viram, nem coração sentiu, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. E esses que o amam é a igreja de Cristo, é a igreja gloriosa que cantamos aqui no dia de Natal. A igreja vencendo, não é? Todas as etapas, rompendo as portas do inferno, com barulho, barulho de renúncia, de dedicação, barulho de amor. Ninguém vai fazendo alarido, não. É o nosso comportamento, é um barulho silencioso, que as pessoas vão ver em nós a marca de Cristo. Temos a marca da promessa em nós. Somos comprados com preço de sangue, preço precioso. Não é qualquer sangue. Não é o sangue do cabrito que os irmãos de José mataram e sujaram lá sua túnica e levaram para o seu pai para dizer que a fera tinha devorado. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. É aquele que vem nos buscar um dia. Então, queridos, exemplo de José é para mim e para você.
exemplo de perdão, de amor, sofrimento, mas com a visão no alto, o foco em Jesus. Com pandemia, sem pandemia, com H3N2, sem H3N2, com tanta coisa ruim, mas meu alvo é Cristo, é Jesus. Pode acontecer o que acontecer, eu preciso olhar para Ele. Porque se eu fitar os meus olhos no alto, é do alto que vem o meu socorro. Meu socorro não está na esquerda nem da direita, não. É no Senhor que fez os céus e a terra. Então fica para nossa reflexão nessa noite o exemplo deste personagem José, que viveu num momento difícil, tinha tudo para renunciar e para negar Deus, assim como os 3 jovens que foram levados para a Babilônia, não se corromperam, não se venderam, mas honraram o seu Deus, porque os olhos deles estavam olhando para o Senhor. Que os nossos olhos, queridos, estejam olhando para o Senhor. Não foi um ano bom para ninguém, mas eu tenho certeza que nós não passamos um dia sem ter o alimento na nossa mesa. Alguns com salários reduzidos, mas pela sua fidelidade a Deus, o Senhor multiplicou. Alguns trabalhando em casa, outros correndo risco, como os da área de saúde, mas o Senhor nos assistiu. E que assim seja, esse ano que vai vir daqui a 5 dias. E que até o final do ano, nós possamos refletir o que precisamos melhorar em nós. Às vezes nós falamos demais, murmuramos demais, só reclamamos. Não abrimos a boca quando é para agradecer, mas somos tão rápidos em maldizer, em falar coisa ruim. Nada está bom, nada presta, nada foi legal. Só reclamamos, só murmuramos. Vamos aprender a enxergar as coisas boas. Tantas coisas boas estão à nossa volta. 90% de coisa boa que Deus nos deu. A diversidade foi apenas um pouquinho, 1%, 5%. Vamos agradecer porque estamos vivos, com saúde. Se o Senhor falar com você para você resolver uma situação, uma pendência antiga, vá lá, não tenha vergonha, não tenha medo. Chegue com... pastor, eu não estou sentindo de pedir perdão. Não, é um dever. A oração sacerdotal que o Senhor nos ensina, que nós devemos perdoar, assim como Ele nos perdoa. A raiz de amargura no nosso coração vai nos adoecer. Não vai ter jejum, não vai ter oração que te cure, meu querido, minha querida. Faça a sua parte. Deixe esse fardo. Você não consegue carregar tanto fardo na sua costa. Fardo de ruindade. Pessoa ruim, ranzinza. Deixe nos pés da cruz. Peça a misericórdia de Deus. Se você precisar de mim e do pastor para resolver alguma situação, mas eu não estou sabendo de nada. Pastor está falando que não estou. Que às vezes a gente prega aqui na frente e Deus fala e a pessoa diz, quem foi que foi dedurar? Aprenda a ouvir a voz de Deus e fazer a sua parte. Não queira culpar ninguém não, porque ninguém me falou nada. Deus fala para mim e para você. Se tiver, você vai e conserta. Não deixa para amanhã. Obedeça a palavra de Deus. Se você tiver alguma pendência, pastor, eu não consigo. Vai lá comigo, vamos lá, vamos orar. Deus vai te ajudar. Você vai lá com essa pessoa. Vamos lá com você. Nós já fizemos isso tantas vezes. Momento de reconciliação. Oh, coisa gloriosa. Não tem coisa melhor para um pastor, para uma igreja. Ver a igreja sadia, curada, limpa, em unidade, amados. É a mesma coisa de um pai, de uma mãe. Os filhos tudo briguento, tudo confusento. Não podemos conformar e passar a mão na cabeça. Tem que fazer as pazes.
Senta aqui, o que aconteceu? Vamos conversar, vamos se perdoar. O perdão é para ser vivido e não para ser guardado, incubado. Vamos fazer isso. Vamos terminar esse ano com o nosso coração, com a nossa alma limpa, lavada e liberta. E você, que está na masmorra, que está lá no fundo do poço, que te jogaram na cisterna, Deus está assistindo a tua inocência. A família que conversou conosco hoje, Deus está assistindo vocês. Deus está cuidando de vocês. Está bem perto de entregar a vitória na mão de vocês. Está bem perto de tirar da masmorra, de trazer a libertação. Porque Deus é aquele que vela, Ele não é injusto para esquecer de um filho dele. E Deus está pelejando por você. Deus está pelejando por você, minha irmã, que está sendo injustiçada. Leia essa história de José, se alimente dela, e o seu tempo está chegando. O seu tempo está chegando. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.